A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, quero compartilhar com você uma porção da sempre rica palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 23, verso 34, que diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Somente esta parte do versículo que eu queria compartilhar com vocês neste dia, acerca de um título, de uma reflexão que Deus colocou no meu coração, que fala feridas do passado. Esse versículo que nós acabamos de ler, fala do momento da crucificação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, naquele momento, estava dando o maior exemplo de perdão, de como perdoar e a quem perdoar. Jesus Cristo se entregou naquela cruz sendo inocente por mim e por você e por toda a humanidade. Jesus Cristo estava naquela cruz sendo humilhado, sendo açoitado, sofrendo, mas mesmo assim, no finalzinho da sua vida, ele diz para Deus: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus Cristo, ele carregou sobre si as nossas dores. Jesus carregou sobre si feridas que foram colocadas nele, também não só na parte física, mas também na parte emocional de Jesus Cristo. Vamos lembrar que Jesus Cristo foi traído por Judas, Jesus Cristo foi negado por Pedro, Jesus Cristo foi abandonado pelos seus próprios discípulos, os mais próximos, lá no Getsêmani, momentos antes da sua crucificação, onde Jesus Cristo pediu para que eles ficassem atentos, orando com ele, e eles não tiveram forças, tiveram sono e dormiram, e deixaram Jesus Cristo sozinho. Jesus Cristo foi abandonado, num dos momentos mais difíceis da sua trajetória na Terra. Essas marcas, essas feridas, essas cicatrizes foram colocadas em Jesus por aqueles que estavam bem próximos a ele. Mas mesmo assim, caro ouvinte, Jesus Cristo perdoou. Jesus Cristo não ficou preso a essas feridas que foram colocadas em sua vida por aqueles que estavam próximos à sua presença, desfrutavam de tudo aquilo de bom que Jesus Cristo fazia. Eles estavam juntos, estavam vendo, eles estavam sendo abençoados. Deus estava fazendo milagres para que eles pudessem ver que aquele que estava ao lado deles era o próprio Deus encarnado. Mas mesmo assim, Jesus Cristo foi traído, Jesus Cristo foi ferido, cicatrizes ficaram em sua vida. Mas ele levou sobre si todas essas dores e cicatrizes, e marcas e feridas naquela cruz e venceu. Venceu aquela cruz, venceu a morte, venceu as traições, as marcas, as cicatrizes. Jesus Cristo venceu por amor. Jesus Cristo venceu porque nos ama. E eu e você, muitas das vezes também, colocamos algumas marcas e cicatrizes na pessoa de Jesus Cristo quando desobedecemos, quando nós pecamos. Mas Jesus Cristo, quando vê um arrependimento genuíno, ele nos perdoa. Mas o que dizer de feridas do passado? Feridas do passado, tenho certeza que cada um de nós que passamos, que trilhamos nesta vida, algumas feridas do passado ainda estão presentes em nossas emoções, em nossos sentimentos. São marcas, sim. São cicatrizes, são frustrações, são mágoas, são problemas difíceis, complexos, que lá no passado causaram um impacto tão grande que até hoje, infelizmente, alguns não conseguem se desvencilhar daquilo que foi causado no passado. Estão impedindo pessoas de avançarem, porque estão presas a essas feridas do passado. A ferida, ela pode ter sido muito latente à época. Hoje, ela pode ser somente cicatrizes. Cicatrizes que estão realmente curadas, só a marca que ficou em você.
Mas nós não podemos ficar presos a este passado, tentando abrir essas cicatrizes, essas feridas do passado novamente. Porque quando fazemos isso, isso nos impede de avançar. O que Deus quer de mim e de você em relação a feridas do passado? Você não vai se esquecer do que você viveu lá no passado, das mágoas que você sofreu, dos ressentimentos, das frustrações. Você não vai se esquecer. A cicatriz, ela fica no nosso corpo. A gente olha para ela, lembra sempre do que aconteceu. O que ocasionou aquela cicatriz? Foi uma ferida muito doída no passado. Mas é só para lembrança. O nosso coração não pode estar na ferida. O nosso coração não pode estar achando que aquela ferida é mais importante do que tudo aquilo que você tem pela frente para viver. Deus hoje nos fala para que eu e você mudemos de postura. Hoje é o dia de mudarmos de postura diante das feridas do passado. Não fique abrindo essas feridas. Tenha essas feridas, essas cicatrizes como lembrança de tudo aquilo que você passou lá atrás e hoje está vivendo em novidade de vida, porque a palavra de Deus nos diz que se nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus Cristo perdoou. Se você tem feridas do passado não curadas, que você possa hoje estar pedindo perdão a Deus, pedindo cura nas suas emoções. Se você tem feridas do passado que tem a ver com pessoas que você não liberou perdão, que você hoje possa entender que essas feridas do passado, elas só serão curadas se você liberar perdão por aquele ou por aqueles que te afrontaram, que te acusaram, que te fizeram sofrer. Não tem como avançarmos se estivermos presos às feridas do passado. Jesus me perdoou. Jesus te perdoou. E eu tenho que perdoar. Você tem que perdoar. Essas feridas do passado não podem fazer você parar. Porque se você estiver preso a essas feridas, se o seu coração não estiver alicerçado na palavra de Deus, entendendo que existe condições sim de perdoar, você vai ficar preso ao passado e não vai avançar. Nós muitas das vezes deixamos de avançar por estarmos presos ao passado. Olhe para frente. Jesus Cristo, ele entra nas nossas vidas, transforma as nossas vidas, não para ficarmos presos às feridas do passado, porque ele nos perdoou e ele nos ensina a perdoar. Ele quer que nós avancemos, porque tem muitas coisas a serem realizadas por meio das nossas vidas e também nas nossas vidas. Jesus Cristo, o nosso Deus, é um Deus dinâmico, é um Deus que não gosta de passado de tal forma que nos prenda. Ele quer que você lembre do passado, sim, como ensinamento, como aquilo que você não pode mais fazer. Você vai lembrar daquela ferida, foi ali que eu caí, então eu não posso cair de novo. A ferida está aqui, ó, me mostrando. A cicatriz está aqui, me mostrando. Eu não posso cair de novo. Jesus Cristo quer que a gente olhe para o passado com esse enfoque. Olhe para as feridas com esse enfoque, não com o enfoque de parar, de vir a tristeza, de vir a depressão, de vir a ansiedade. Não, Jesus Cristo quer, o Senhor quer que a gente avance. Ensinamentos do passado para avançar neste futuro que está nas mãos do Senhor. Nós não sabemos quantos dias teremos de vida. O Senhor quer que a gente avance. O Senhor quer que nós venhamos a produzir. O Senhor nos chama para produzir. E para produzir, nós temos que estar alicerçados no presente e com fé no futuro e tirando ensinamentos do passado. Não fique preso. Não fique preso àqueles que te feriram. Não fique preso às situações que te fizeram sofrer no passado. Perdoe essas pessoas. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele disse na sua oração, minutos antes de morrer: Senhor, não impute a eles o pecado da minha morte. Imagine, você ser apedrejado e mesmo assim o seu coração está disposto a pedir perdão. Foi isso que Estevão fez, foi isso que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez, porque nós é que merecíamos estar naquela cruz. E ele não ficou preso
a tudo que nós fizemos de errado. Ele não fica preso a isso, ele te perdoa, ele me perdoa. E nós também temos que entender que as feridas do passado, elas só são importantes em nossas vidas quando olhamos para as cicatrizes e tiramos ensinamentos. Mas se existe algo lá atrás que está te impedindo de avançar, hoje é o dia de você liberar o perdão para aquele que te feriu. Que Deus possa te abençoar, que esta palavra continue pulsando em seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.